Boa tarde, pessoal. Você está no RM Podcast e hoje eu vou ter o grande prazer de entrevistar esse cara, Dr. Marcos Vinícius, ex-secretário da Polícia Civil, uma pessoa aí que tem uma conduta admirável na polícia, uma pessoa que eu estou admirando muito acompanhando a história dele e eu vou dividir com vocês. Não é verdade, doutor? O prazer é todo meu. Eu sou o delegado Marcos Vinícius, tenho 51 anos de idade, sou policial há 20 anos. Eu entrei na polícia com 30 anos, eu tenho uma história anterior muito interessante também. Vou participar disso, vou conversar com vocês. Todos vocês vão entender, na verdade, que um delegado de polícia nada mais é que um ser humano. Sim. Um policial é um ser humano comum, Sim. que por um motivo de estudar, de ter uma vocação, passou num concurso e exerce a profissão de policial. Mas a gente tem as nossas vontades, nossos medos, nossos desejos. Então a gente vai repartir, vai conversar com todos e vocês vão tirar as dúvidas que vocês... no teu caso, a dúvida que você tiver, você vai falar comigo e vai tirar. Com certeza, doutor. Hoje a gente está com a importância muito grande de poder levar as pessoas justamente como é que é a vida do policial, é o que você disse, as pessoas são pessoas normais, né? Tem sentimento, tem a vida normal, tem relacionamento, tem filho, tem vida, e você é uma pessoa que chegou no maior cargo da Polícia Civil, né? Para você chegar a secretário, você obviamente tem uma história admirável onde você passou nas delegacias que você trabalhou e toda a sua carreira policial. Eu gostaria que você falasse para a gente como é que foi a sua criação, os seus pais, como eles contribuíram com isso, como é que foi a vontade de você ser policial? Vem desde criança? Não, importante. Então vamos começar. Lá do início. Lá do início. Eu sou nascido e criado na Tijuca. Eu tenho 2 irmãos, por parte de pai e parte de mãe. Depois meus pais se separaram. Meu pai casou de novo, tem mais 2 irmãs. Então nós somos 5. Meu pai está lá em cima ouvindo a gente nesse momento. Um pai muito presente, um pai na essência. Eu sou para as minhas filhas o que meu pai foi para mim, um exemplo de pessoa. Minha mãe é viva, minha mãe é uma guerreira, ela cuidou dos 3 filhos. Então, eu sou nascido e criado na Tijuca, perto da Praça Sans Pena. Estudei a vida inteira em colégio particular, no Marista São José, um colégio efetivamente muito forte. Meu pai, ele foi servidor público a vida inteira e ele tinha um Fusca, morava de aluguel, mas ele fazia questão de dar para os filhos educação. É servidor público de qual? Do Estado. Do Ele Estado. era técnico de laboratório. Ah, perfeito. E passou a vida inteira trabalhando no Estado, no Instituto de Hematologia. E sempre foi uma pessoa de uma vida de nível, vamos dizer assim, médio, mas sempre que deu valor ao estudo. Tanto que dos 5 filhos, um é delegado, 2 são dentistas, uma tenente da Marinha e uma engenheiro da Petrobras. Então já fica um ensinamento que na vida, você entender que o estudo é, acima de tudo, uma necessidade. Eu nunca vi ninguém se arrepender de estudar. Verdade. Enfim. Então, mas pulando a parte do colégio, eu comecei muito cedo na parte profissional a ganhar dinheiro, porque eu sempre fui atleta, eu fui atleta de futsal. A partir dos 12 anos de idade, eu comecei a jogar no Mirim do Vila Isabel. E com aos 15 anos já era atleta do Fluminense. Eu vi lá você jogando na praia, né? Pô, atleta de alta boa performance. disposição. Então eu joguei com vários jogadores que hoje em dia são conhecidos. Edmundo é muito meu amigo. Ah, bacana. Nélio, enfim. A nossa geração era uma geração vitoriosa. E aos 21 anos, eu já profissional fui morar fora do Rio de Janeiro. E voltando um pouco, 19 anos de idade, eu passei para Gama Filho, Universidade de Direito, porque eu já queria ser policial. Na verdade, eu queria ser policial desde que eu nasci. Eu, com 9 anos de idade, 9, 10, existia uma música do Bezerra da Silva que falava das delegacias. Sim. Eu sabia todas elas. Então, eu sempre quis ser policial. Nasceu para aquilo. Os seus pais, eles te motivavam para isso? Não. Era de você, do seu sangue. Nada a ver, era meu. Sempre quis ser policial. Só que a vida fez com que, em algum momento, eu adiasse um pouco esse sonho porque eu era atleta profissional. Então eu fui morar fora do Rio de Janeiro, jogando futebol, ganhava dinheiro, me sustento desde os 17 anos de idade, isso é muito importante, porque sempre tive responsabilidade. E começa daí, no esporte, a primeira coisa que eu ganhei para a vida e que me facilitou muito na polícia, que me fez virar secretário, que é o sentido de equipe. O meu esporte era coletivo, futsal. Ninguém faz nada sozinho no esporte coletivo. Verdade. Nem no esporte individual, que você tem um time. Verdade. Você está aqui individualmente, mas olha só o pessoal que está aqui. É uma equipe. É uma verdade. equipe. Então ali eu já aprendi o sentimento
que é o sentido de equipe. Isso foi muito importante para mim. Aí eu fui jogar futsal, depois com 23, 24 anos, decidi voltar ao Rio de Janeiro e terminar minha faculdade de Direito, que eu tinha trancado, justamente para ser delegado de polícia. Eu queria ser delegado de polícia. Era a minha profissão. Nesse período, para você ser delegado, você precisaria ficar algum tempo na polícia sem ser o delegado? Não. Você já pode ir direto ser delegado? São concursos diferentes, vou explicar. Não é igual o coronel da Polícia Militar, né? Quando eu voltei do Rio Grande do Sul, onde eu jogava futsal, eu vim jogar no Rio de Janeiro, onde o salário era menor, eu tinha que me manter. Na época eu não era tão profissional quanto hoje. E eu arrumei um emprego de promotor de vendas da Nestlé. Legal. Trabalhei 6 anos. Promotor de vendas, para quem mais ou menos não entende o que é na área, na verdade é aquele cara que rala pra cacete, rala pra caramba no depósito. Aquele cara que pega todas as mercadorias do depósito, transfere para a área de venda, dali você faz seu layout. Que promove tudo. É um promotor de vendas. Em algumas situações, inclusive, vende. E isso me ensinou muito. Aí as coisas vieram... Olha, perceba. Começou no esporte, depois foi para a empresa privada, onde eu aprendi que realmente numa empresa privada, se você não trabalhar, se você não for o melhor, você vai ser mandado embora. Então aí você tem que dar o melhor de si. Verdade. Só que faltava alguma coisa na minha vida. Faltava ser policial civil. Exatamente, era o único sentimento que eu tinha era: eu tenho que ser policial civil. Civil? Não, eu tenho que ser policial civil, eu tenho que ser delegado, porque é isso que vai fazer sentido à minha vida. Sim. A Polícia Militar nunca te atraiu? Não, eu amo a Polícia Militar, mas eu sempre quis ser delegado de polícia. Bacana. E eu tinha, na verdade, lá no passado, alguns ídolos que isso me estimulava muito. Delegado Hélio Vigio, delegado o Elson Campelo, o delegado Paulo Souto, que é um pai que eu tenho na polícia. Então são esses delegados da antiga que me fizeram efetivamente pegar o gosto. Aí, só que aos 27 anos, o que eu fiz? Me formei em Direito. Muito mais tarde do que a grande maioria dos concurseiros, que se formam com 22, 23, 24 anos. Eu me formei com 27, numa faculdade irregular. Eu digo estudo irregular. Eu, 18, 19 e 20, fiz 6 períodos. E lá na frente, 25, 26, 27, terminei. Foi quando eu falei, cara, agora eu vou ser policial. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cair dentro de estudo. Eu tenho que estudar 24 horas. Para isso eu tenho que sair do emprego. Aí começou o grande problema na minha vida, que não foi problema, é a solução. Eu tive que pedir demissão. Na verdade, não foi nem demissão. Na verdade, tudo veio a favor, porque teve um momento que a empresa mandou muita gente embora e eu fui na leva. Então não foi nenhuma demissão, eu fui mandado embora. Sim, Então eu me vi formado em Direito, sem emprego e com foco. Sendo que o foco... É o principal, né? Sendo que o foco, para chegar no foco, eu sabia que existia um processo. Então você, para chegar no foco, também é uma coisa que eu falo para todo mundo. Se você tem um objetivo, você tem que entender que no meio do caminho, amigo, tem um processo. Doloroso demais. E esses 3 anos de processo para chegar no foco foi muito doloroso. Eu estudava 12 horas por dia, 14 horas por dia. Tinha placa de nervoso no corpo. À época, hoje eu sou divorciado. À época eu era casado. Então, na verdade, imagina, casado, desempregado, entendeu? Em tese, sustentado. Para um homem, para uma mulher, é muito complicado na sua cabeça, no seu psicológico. Sim. Tudo isso eu tinha que sentar e estudar. O que eu fazia? Olha só, eu saía cedo, descia, às vezes, muitas vezes. Isso é muito importante para as pessoas não terem vergonha de estudar, muito pelo contrário. Mas em alguma época da vida, eu descia de escada para não encontrar ninguém no elevador, simplesmente porque eu não queria falar que eu não estava trabalhando, apenas estudando. Sim. Porque isso movia com a minha cabeça. Eu já estava casado, 27, 28 anos. Só que eu tinha um foco, cara. Falei, meu irmão, eu vou ganhar. E eu sou muito, muito competitivo comigo mesmo e sou muito obstinado e muito focado. Falei, meu irmão, eu estudava 12 horas por dia. 12 horas. Estudava muito. Reprovei 3 vezes no concurso de delegado. Caramba. 3 vezes. Eu já estava chegando Vocês verem, tá, pessoal? Às vezes você participa de alguma coisa, não chega ao seu objetivo e desiste. Aqui um exemplo. 3 vezes. 3 vezes. E sendo que a terceira vez, é porque a prova de delegado são 2 fases. Na terceira vez, eu passei na primeira fase de 8.000 em 6º colocado.
Quando eu fui para a específica, que é uma prova só de 200 pessoas, eu sabia tudo. Tudo. Eu simplesmente sabia tudo. A última prova penal ou processo penal, não lembro. Também, depois eu aprendi muito a fazer prova. Na época não tinha muita técnica. Comecei a fazer tudo, sabia tudo. Olhei e falei, sou delegado, ponto. Quando eu olhei, aí fui escrever tudo de lápis. De repente eu só ouço uma voz. Falta 1 hora. Quando eu olhei, eu tinha que passar 4, 5 páginas a caneta. Tudo. Minha mão suava, eu tremi, vomitei na prova e perdi. Eu fazia assim, ó. Pega uma caneta aí, fazia assim, ó. Não tinha como. Vomitei e fui embora. E perdi a prova. Só que eu não parei. Foi domingo. Eu falei, meu irmão, tá tranquilo, parceiro. Você é delegado, já tô na merda. Desculpa. Já tô mal mesmo, então eu vou até o final. Então, beleza. Aí já começava a estudar assim 3 dias depois. Só que, no meio do caminho, como eu queria ser policial civil, eu admiro muito a profissão de antigo detetive, hoje inspetor de polícia, abri o concurso para inspetor de polícia. Falei, cara, eu quero ser policial civil e eu vou começar como inspetor de polícia. E abri o oficial de cartório. Eu falei, eu vou fazer oficial de cartório. E no mesmo momento abriu para delegado do Paraná. Eu falei, eu vou fazer para delegado do Paraná, porque eu já repeti 3. Passei nos 3. Nos 3, caramba, pronto, imaginei isso. Passei nos 3. Quando eu comecei a passar em um, comecei a passar em todos. Porque o que me fazia reprovar era o psicológico. Não o meu conhecimento, que já era de sobra para passar num concurso de delegado. Eu sou muito adepto da força da atração, né? Sim. A lei da atração, né? E eu acho que isso aí é só uma história real da lei da atração, né? Uma motivação a mais para todas as pessoas. E eu falei, porque eu não desisti. Não, tinha tudo para desistir, desempregado. Não minha família. Minha família sempre me apoiou. Mas a sociedade, no modo geral, já te olha diferente. Tipo, pô, tu tá só estudando, cara. 28 anos, o que é isso aí? Tá sendo sustentado. E tu, interior, tu fala, espera, cara, que eu vou conseguir. Espera que eu vou conseguir. Meu irmão, passei para inspetor, assumi. Inspetor de polícia no estado do Rio de Janeiro, botei meu distintivo azul, um orgulho danado. Logo em seguida, passei para o oficial de cartório. Como já era inspetor, já estava também. Passei para o delegado no Paraná. Caramba. Falei, meu irmão, agora eu vou ter que ir para o Paraná. Por quê? Porque eu quero ser delegado, mas eu quero ser delegado no Rio. Mas agora, pelo menos, eu já sou delegado no Paraná. Claro. Eu vou chegar lá e também não vou parar. Eu vou continuar estudando. Nesse meio do caminho, quem nasce? Fernanda, minha primeira filha. Rapaz, de segunda a sexta eu ficava no Paraná. Curitiba que você ficava? Curitiba. Praticamente chorando para pegar um avião todo final de semana para ficar com minha filha, sabe? Porque ficava no Rio eles. Aí, nenenzinha. E a mãe era defensora pública do estado, não tem como. E não tinha como vir para cá. Não tinha como. Dividido. Mas eu comecei a estudar, eu falei, não pare. E minha filha crescendo, 2, 3 meses, eu falei, não tem problema, vou estudar. Vou estudar. E um frio danado, Curitiba, um frio, não conhecia ninguém, estudava, abri o concurso. Quando abri o concurso, eu falei, é meu. Esse eu não vou, esse eu vou passar. Meu irmão, aí no dia da prova eu vim e fazia. Tô lá no Paraná, não sei o que, de repente recebo uma ligação de um delegado que era que era policial comigo, falou, meu irmão, volta pro Rio. Nós passamos. Eu falei, não acredito, meu irmão. Falou, passamos. Só pra gente pegar esse meado de Curitiba, como é que é trabalhar na delegacia em Curitiba? É diferente do Rio? Não, é muito diferente. É muito diferente. Olha só, primeiro, Paraná, Curitiba, fantástico, tá? Meu avô mora lá. Fantástico. Curitiba é uma cidade... Parque Barigui, ele mora. Eu morei... Olha, Vila Verde... E tem agora tem um bairro muito... tem muita... Batel, pode ser? Batel. Depois morei no Batel. Batel era top. Top. Mas... Lá é top, né? Lá é. O próprio Parque Barigui, ali você vê até a imitação na Casa Branca, né? 22 anos atrás. Imagina. 21, 22 anos atrás. Então é top. Top. Imagina. A diferença é que, como eu já era inspetor de polícia aqui, acostumado com o Rio de Janeiro, quando eu cheguei lá, foi até uma cena engraçada. Ficou depressivo, né? Não, eu gostei muito, assim, porque, imagina, um carioca, do nada chega em Curitiba, pô, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Tudo bem que já é empregado, não é? Numa condição boa, servidor público. Enfim. Mas Curitiba... uma cena engraçada que eu conversando com os policiais, 22 anos atrás... De Curitiba. Ele, doutor, olha só. Olha, o senhor tem que ter cuidado aqui, que aqui estão roubando até cordão e tal. Eu falei, pô, eu vim do Rio de Janeiro. Eu vim do Rio de Janeiro, meu amigo. Eu entendo você, mas eu vim do Rio de Janeiro. Mas eu tive uma experiência muito boa. Vários amigos eu fiz de lá. Inclusive, hoje o chefe de polícia do Paraná, Roque, que a gente chama de Roque, na verdade é Roque
Eu esqueci, é um nome grande, meu amigo pra caramba. Bacana. É o chefe de polícia da minha turma no Paraná. Bacana. Então eu, como secretário de polícia, eu ia para eventos fora do Rio de Janeiro e encontrava toda a minha turma no Paraná. Nossa, muito Bacana. Então, voltando, o cara te ligou, passamos, volta pro Rio. aí começou a minha história que vocês encontram. Desculpa te interromper, mas como é que funciona assim? Por exemplo, você passou para Curitiba, Sim. aí você também passou para o Rio de Janeiro, você tem que renunciar ao cargo lá, como é que funciona? Exato. Eu, inspetor de polícia, o que eu fiz? Pedi exoneração. Assumi, tomei posse como delegado no Paraná. Passei para cá. Peço exoneração aqui e tomo posse como delegado no Rio de Janeiro. Isso você pode fazer quantas vezes quiser? Não, na verdade você não pode voltar ao cargo, porque saiu a exoneração, saiu. Saiu. Mas eu pedi exoneração. Por exemplo, é uma dúvida que eu acredito que as pessoas vão ter. Se você quiser hoje ser delegado de polícia em São Paulo, Tem que estudar e passar no concurso. com concurso, não tem problema. Você vai renunciar a esse cargo, vai lá. Depois, se você quiser ir para outro lugar, você pode. Exonera. Quantas vezes for. Exonera, Entendi. o termo você pede exoneração e dali você vai. Imaginando. O que você não pode é acumular cargos. Entendi. Mas imaginando que você tenha vindo para o Rio, Sim. pô, tava ótimo em Curitiba. Poderia voltar de alguma forma? Não. Estudar tudo de novo. Efetivamente, se saiu a exoneração no Diário Oficial, existem algumas teorias que na prática, saiu, você efetivamente pediu o desligamento do serviço público. Pediu demissão e pronto. Porque o termo é bem técnico. O termo é exoneração, porque demissão é quando você é mandado embora. Sim. Mas é termo técnico, mas no sentido, você pede para sair. Pede para sair. Tudo bem, aí beleza. Então, com 30 anos, consegui o objetivo de vida. Primeiro objetivo de vida. Com 30 anos Com você 30 tinha? anos, eu passei. Com 30 anos, passei para delegado do Rio. Parabéns. Aí eu olhei para trás e eu falei, pô, meu irmão, que caralho, olha só. Eu falei, meu irmão, assim, eu ralei para estar aqui. Eu ralei desde o começo, desde os 14, 15 anos, ganhando meu dinheiro. Cheguei a ser seleção carioca de futsal. A Universidade de Gama Filho foi paga pelo futsal. Nunca gastei dinheiro com faculdade. Então, depois que eu fui trabalhar na Nestlé, sempre me sustentando e tal, mas sempre com objetivo. Quando eu passei, eu falei, primeiro objetivo de vida alcançado em relação à profissão. Eu já sou o que eu quero ser até morrer. Delegado de polícia. Muito bom. Ponto, já sou. Muito bom. Como é que é essa sensação? É a sensação que eu não tem como escrever. Totalmente satisfatória, né? Você chegou eu onde queria você ter queria. voltado de Curitiba para o Rio a pé na hora. Eu não acredito. Imagino. Porque o objetivo de vida era esse. Imagino. Uma sensação maravilhosa. Só que, então agora você, primeiro objetivo alcançado. O meu emprego pelo que eu quero, o resto da vida. Consegui. O que eu quero agora? Agora eu quero ser, vamos dizer assim, um policial que eu sempre imaginei ser. Eu quero efetivamente agora colocar na prática tudo que eu pensei em ser na vida. Tudo que eu trabalhei, estudei esse tempo todo, agora eu tenho que colocar na prática. Porque nada vai adiantar se eu passei esse tempo todo e chegar aqui, eu for um policial que efetivamente não honra o distintivo, não tem vocação, porque eu sou vocacionado. Existem policiais não vocacionados que eu respeito e os vocacionados que eu idolatro. Verdade. Uns eu respeito, outros eu idolatro, mas todos eu respeito. Mas porque a vocação é um negócio que vem de dentro. Verdade. A Polícia Civil, se você cortar aqui, vai estar escrito Polícia Civil. Eu é a segunda pele, ponto. Imagino. Minha vida. Penso Polícia Civil 24 horas. Muito bom. E depois ter sido secretário, hein? Penso 24 horas. De manhã eu estava vendo notícias da Polícia Civil. À noite eu vejo notícias da Polícia Civil. Depois eu vejo reportagens da Polícia Civil. Quando você veio para o Rio de Janeiro, você chegou no Rio, que você recebeu o seu distintivo, você sentou na sua mesa da delegacia. Chorou? Chorar eu não chorei, mas foi assim, foi bem interessante. Eu fiz a Cadepol, a gente se formou, estou na turma dele, só para ter uma ideia, 8 mil candidatos, em torno de 70 vagas. No Rio de Janeiro não se preenche as vagas para delegado, só passaram 35. Caramba. Eu fui oitavo. Quando você passou, passaram 35. Você, seu amigo... E mais 33. 33. E eu fui oitavo colocado. Caramba, então, parabéns, Marco. Me formei, primeira lotação minha, 36 DP. 36 DP, Santa Cruz.
eu já tinha um histórico de inspetor de polícia, então eu já mais ou menos conhecia a situação. Parece que a lotação teve a ver com quem era policial ou não, vamos ser lotado. Cheguei na 36DP, delegacia, não era delegacia legal ainda. 36 ela fica localizada onde? Santa Cruz. Santa Cruz. Perto do viaduto. Porque a 34 é em Bangu. Relengo, né? Bangu, Relengo. Né? Mas delegacias são todas na minha cabeça. Imagino. Uma loucura. Imagino. Passei a vida inteira pensando nisso, meu irmão. Falar na delegacia eu sei, porque na verdade, depois a gente vai conversar isso se der tempo, na verdade a estrutura hoje da Polícia Civil, quem montou fui eu. Caramba, Eu criei a Secretaria de Polícia Civil. Você tem noção de quem está aqui na minha frente, Eu sou pessoal? o primeiro secretário de Polícia Civil delegado em 25 anos. Eu sou o primeiro. Eu criei a Secretaria de Polícia Civil. Com essa mão aqui num papel, assim, ó. De todos os meus delegados aqui, eu falei assim, ó, aqui vai ser a secretaria, aqui vai ser a subsecretaria de operacional, aqui vai ser de inteligência, aqui é administrativa. Embaixo da operacional nós vamos colocar 8 departamentos, porque são 8. Embaixo de 8 departamentos aí tem as distritais, que são 40, especializadas 19, delegacia do interior 77, tudo a cabeça. Esse é um olhar de admiração que eu estou te olhando, tá? Tudo a cabeça, tá? É um olhar de admiração. Tudo a cabeça, tudo aqui assim, ó, tudo a cabeça. Aí eu criei o Departamento de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro no Estado do Rio de Janeiro, eu criei, que fizemos as maiores investigações que teve em 2019, que descobrimos todas as quadrilhas que atuavam na Secretaria de Saúde. Você nunca quis ir pro CORE? Fui 3 anos do CORE. Você foi do CORE, então 3 anos. Então vamos voltar. Começou a lotação, fui para 36DP. Um mês, recebi um convite. Delegado, me ligaram. Marco, um convite para você ir pro CORE. Na verdade, é para a coordenadoria, né? Coordenadoria de Recurso Especial. Só para a gente pegar o gancho do que você está falando, o delegado, ele vai à operação também, correto? Sim, Toca tiro, sim. Tudo normal. É porque é o seguinte, assim como tem policial administrativo e policial... Porque, na verdade, quando eu falo policial são todos os cargos. Sim. A Polícia Civil tem 10 cargos, para vocês entenderem. A Polícia Civil tem oficial de cartório, inspetor de polícia, investigador, delegado de polícia, perito legista, perito criminal, papiloscopista, tem piloto policial, Deus me livre, está esquecendo algum. Oficial de cartório, falei? Falou. Então, são 10. Então, nós temos 10 cargos. Todos nós somos policiais civis. Tá? Então, cada um com a sua atribuição. E para entrar, desculpa, qualquer cargo desse... Concurso público. Concurso público, mas tem que ter faculdade. Não. Por exemplo, abrimos concurso agora. Esse concurso que agora a Polícia Civil teve, olha só a importância da Polícia Civil. A Polícia Civil é uma instituição com 213 anos. É a instituição mais antiga do Brasil. É a polícia mais antiga do Brasil. Somos chamados, a polícia interpares. Na verdade, nós somos a primeira entre as partes. Eu esqueci o termo exatamente que é utilizado. Então, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro é uma instituição bicentenária. São 10 cargos para você entrar. Então, você tem de ensino fundamental. Eu tinha esquecido, ainda bem que eu lembrei. Técnico de necrópsia, auxiliar de necrópsia. Sim. Meus técnicos, meus auxiliares. E eles têm que ter direito, não é isso? Não, vamos lá. Auxiliar de necrópsia. Auxiliar de necrópsia. Trabalha na perícia. Na verdade, perícia é dividida. Perito legista, perito criminal. O perito legista não abaixo, mas compondo a equipe, tem o técnico de necrópsia e auxiliar de necrópsia. O auxiliar de necrópsia é ensino fundamental. Teve concurso agora. O técnico de necrópsia, 2º grau, teve concurso agora. Perito legista e perito criminal, 3º grau, teve concurso agora. Papiloscopista, 3º grau, não teve concurso. Oficial de cartório, inspetor, 3º grau. Só teve concurso para inspetor. Investigador. Qualquer faculdade. Qualquer. 2º grau. E delegado de polícia, 3º grau em direito. Então, essa é a divisão da Polícia Civil. Porque você precisa entender do direito a fundo para você ser um delegado, de polícia, né? Sim, Você operador fazer do as direito. avaliações e Operador tudo, do né? direito. Na verdade, assim, noções de direito, todos os concursos caem. Como é que é a responsabilidade de trabalhar numa delegacia e saber que pessoas estão ali dependendo de você? Então, ou vai ser preso, ou vai ser solto. Isso. Que responsabilidade, a né? parte de ser preso e solto, assim, não me traz assim, muita motivação, porque na verdade está na lei. Eu vou prender ou não conforme a lei. Mas eu vou dar um dado aqui interessante para você. Isso é importante. Em 2012, eu era da 28DP. Que é localizada onde? Campinho. Eu ganhei o prêmio internacional. Prêmio Atlas. Eu fui receber o prêmio no Quênia, tá? Como a melhor delegacia do Brasil.
Caramba. O que é a melhor delegacia do Brasil? É a que mais prendeu? Não. É a que mais apreendeu? Não. É aquela que se inseriu melhor dentro do contexto da sociedade local. Por exemplo, o que a 28DP fez, nós fizemos, para que a delegacia ganhasse esse prêmio? Identificamos muita briga nos colégios públicos, muita briga, muito dano ao patrimônio. Identificamos droga, identificamos tráfico, colégios privados e tudo da região. Ao invés de esperar a ocorrência chegar, nós nos dividimos e começamos a ir aos colégios dar palestras e mostrar para os menores, para os alunos, o seguinte: não tem problema, vocês têm 2 destinos. Porque você quis, você não tinha obrigação de fazer pode aquilo. vir aqui. Não, isso aí é uma coisa nossa. Isso aí não está na lei. Sim. Assim, não é uma obrigação. Sim. Isso é uma coisa seguinte. Coração. Isso é o seguinte, a gente olha e fala assim, mas quando eu chego na delegacia, é bem interessante. Eu chamo a equipe, que a gente vai trocando as delegacias. Eu chamo a equipe, venho de fora, fisicamente eu me posiciono fora, pergunto para todo mundo assim, cara, se a gente morasse aqui, o que a gente queria desses caras aqui? O que a gente ia querer desses caras aqui? Desses caras somos nós, por um acaso. Todo mundo vê de fora. O que eu quero? Eu quero, primeiro, obviamente, segurança, isso envolve a polícia militar. Da delegacia, eu quero, primeiro, um bom atendimento, porque ali é o primeiro lugar que a pessoa vai quando está em apuros. Ninguém vai à delegacia, efetivamente ninguém, me chamar para uma festa. Verdade. Me dá um bolo. Verdade. Até vão, mas às vezes uma pessoa, um bolinho, mas é engraçado, tomar um bolinho com... R$5. Não, um bolinho com um senhorzinho, tá, da região. Isso é muito legal. Sim, bacana. Isso é muito legal. A comunidade gosta. É verdade. Mas ela quer isso e quer a presteza na hora de investigar os crimes. Então, uma das coisas que a gente fez foi isso. Aí começamos a trazer a sociedade para dentro da delegacia, fazendo reuniões com as lideranças dentro da delegacia, nas adjacências. Fazendo uma imagem mais acessível da polícia, mostrando né? o seguinte, cara, a polícia civil, a polícia militar tem as suas particularidades, Sim. que também faz a mesma coisa. Sim. A polícia civil, na verdade, nós somos de uma atividade repressiva. A polícia militar é preventiva. Sim. O que é repressiva? Na verdade, o termo nem é muito bem adequado, mas é um termo de direito. Na verdade, a gente atua após o crime. Em tese, já aconteceu o crime, a polícia militar não conseguiu, por um motivo qualquer, impedir, e a polícia civil tem a obrigação de você, de maneira repressiva, investigar e depois chegar à autoria. O que a polícia civil faz? No modo geral, assim, grosseiramente falando, maneira de uma síntese, chegar à autoria e materialidade. Praticar um crime. Primeiro, existe o crime? Materialidade. Quem praticou? Autoria. Obviamente, eu estou sendo muito pequeno. Eu estou só para explicar, basicamente, claro, a polícia civil. perfeito. Então, se você reparar, todas as atividades que a gente fazia na região não tinha nada a ver com isso. Isso a gente fazia também. Sim. Foi isso que, efetivamente, Fez seu destaque. a comissão chegou lá, visitou 227 ou 217 delegacias no Brasil inteiro e falou, não, a melhor do Brasil fica lá no Rio de Janeiro, lá em Campinho. Essa é a melhor delegacia do Brasil. Você não tem ideia de quantas pessoas me mandaram mensagem quando eu fiz o seu stories te elogiando. Olha que eu legal. fiquei impressionado, inclusive o Camargo, que faz sim. as armas e tudo mais, Camargo, o Naval, entre outras pessoas, elas me ligaram Olha e aí. falaram assim, cara, que bacana. É. Que, inclusive o Whitson estava com você agora, o Whitson, né, o Dr. Whitson de Angra, ele fez um podcast comigo também, é um grande amigo. E as pessoas... Cara, muito bom, parabéns, que bacana. Assim, e eu fiquei surpreso. Eu te confesso que eu já fiz muito podcast com artistas, pessoas famosas, e não teve uma repercussão, não desmerecendo ninguém, tá? Mas eu tô dizendo que... Você não imagina a minha felicidade por esse reconhecimento. Rapaz, eu passei a vida inteira, pelo menos a vida pública, que é dos 30 anos para cima, só pensando em trabalhar. Imagina. Só, mais nada. Porque aí quando você entende da tua responsabilidade, você fala, meu Deus do céu, imagina, eu sou delegado da Barra. Fui delegado da Barra há 3 anos, tá? Bacana, homicídio, 36, Não, da 16. Barra da Tijuca, 16ª DP. A 16 não é homicídio? Não, a delegacia de homicídios fica na Barra. Mas só que fica numa região... Sim, ali onde para o jet ski, né? Isso, tá. Só que a delegacia da Barra é a delegacia 16ª, a 16 DP. Eu fui delegado da Barra, não da homicídio. Porque o homicídio fica na Barra. Então, você imagina só, olha só o tamanho da Barra. A gente está na Barra da Tijuca, que é a zona oeste do estado do Rio de Janeiro. Sim. Você imagina só, eu, delegado da Barra, eu sou responsável, eu e minha equipe,
por investigar todos os crimes que acontecem, porventura vão acontecer nessa região, com mais de, sei lá, 300 mil pessoas, num fluxo diário de 1 milhão de pessoas. Pra vocês entenderem, pessoal, a Barra da Tijuca é um lugar que classe média alta, né? Muitas pessoas, inclusive, classe alta, e muitas pessoas se refugiam aqui, né? Sim. Contraventores, traficantes, ganha e vem morar aqui. E falando um pouco da Barra, mas aí você pode aplicar isso ao Leblon, pode aplicar isso a Ipanema, ou no estado, Brasil inteiro, né? Ou no estado de vocês, as regiões com maior poder aquisitivo. É verdade. Toda vez que tiver uma região com maior poder aquisitivo, você tem que dobrar a atenção nos crimes contra o patrimônio. Porque crimes, tem vários tipos de crime. Crimes contra a vida, homicídio, né? Crimes contra a integridade física, lesão corporal. Agora, crimes contra o patrimônio, primeiro, a pessoa tem que ter patrimônio suficiente para ser roubado. Sim. E essas regiões, e por que você falou isso? Porque atrai realmente, né, as pessoas que vêm roubar. Porque você fica menos visível, na verdade, né? Você tem aglomeração de gente. Você tem uma Land Rover. Aqui você vai ver 1 milhão. Se você andar num local, né, por exemplo, um lugar, não vou falar o nome de nenhum local, mas você anda num local que não tantas pessoas de classe média e alta, você Só fica, pra vocês entenderem. chama muita atenção, né? Só para vocês entenderem, é interessante também falar de crimes. Porque muita gente não sabe. Como é que se mede o crime? Como é que é a violência? Índice de violência. Como você pode falar, tá bom ou tá ruim? Porque existe segurança e existe sensação de segurança. Sim, verdade. São duas coisas totalmente diferentes. Verdade. Só para você ter uma ideia. Olha que interessante. Barra da Tijuca, onde a gente está. Eu fui delegado aqui. Vou dar um exemplo. 2015 que eu já estava aqui. Nós tivemos 4 roubos de carro no mês. Com mais de 200, 300 mil carros passando diariamente. Não é nada, né? Só que os 4 roubos de carro passaram na televisão. Passaram a reportagem, por ser a Barra da Tijuca e tal. Sim, claro. A sensação de insegurança na Barra era um negócio absurdo. Imagina. Todo mundo pegava o carro e falava, você é roubado. Não. A segurança tá bem. A tua sensação tá ruim. Então são duas coisas diferentes. Então como é que você faz isso? Existe uma coisa chamada Instituto de Segurança Pública. É do estado do Rio de Janeiro. E eles medem o crime, na verdade, eles fazem a aferição dos crimes, dos índices, com 3 tipos de crime: homicídio, roubo de carro e roubo de rua. A conclusão que se chega, se esses 3 crimes estiverem controlados, você consegue controlar um no modo geral. Então, por que homicídio primeiro? Porque você vai em cima a gente chama de bem jurídico tutelado, mas na verdade da coisa que mais importa para você, o que é? A sua vida. Claro. Ponto. É verdade. E depois não tem jeito. Primeiro é a vida, obviamente, depois a sua integridade física, depois o seu patrimônio. Sim. Nos crimes contra o patrimônio, você está muito vulnerável, porque pode sair de um crime contra o patrimônio e partir para a sua vida. Sim. Então você tem que efetivamente correr atrás dos 3 crimes, que é homicídio, roubo de carro e roubo de rua. Isso a sua delegacia que fazia, as 3? Na verdade, todas as delegacias das regiões têm o dever de trabalhar dessa esses forma. 3 crimes. E agora acrescentaram o roubo de carga. Mas voltando lá ao começo. Com 3, 4 meses, fui chamado para a CORE. E foi a maior experiência que eu tive na vida em termos operacionais. CORE é o BOP da Polícia Civil, tá, pessoal? Pra vocês saberem. Coordenadoria de Recurso Especial. A tropa de elite da Polícia Civil. É o BOP da Civil, né? Isso. É que, na verdade, hoje em dia, quase que o Brasil inteiro adota o nome CORE na Polícia Civil. Alguns estados têm um outro nome, mas hoje em dia quase que inteiro chama de CORE. Sim. E o BOP, me parece que todos os estados têm o BOP da Polícia Militar. Isso. São as unidades de elite. Exato. E aqui eu fiquei 2 anos e 8 meses. E como é que funciona a elite da Polícia Civil? É troca de tiro o tempo todo, subindo favela ou é diferente? Olha só, Rio de Janeiro, nós temos várias particularidades, que aqui armas de grosso calibre, fuzil mesmo. Armas de guerra, né? Armas de guerra, muito armado. Eu tenho 20 anos como policial civil e eu posso falar que 17 na atividade fim e pelo menos uns 14, 13 na guerra.
Estou aqui falando com vocês nesse podcast vivo, porque com certeza Deus me ama. Com certeza. Porque já efetivamente passei por situações Imagino. que infelizmente colegas morreram. Você já foi baleado? Não, mas colegas morreram do meu lado. Já quase morri algumas vezes. Imagino. Porque o tiro passou muito perto. Então são quase situações que Deus está me fazendo viver até hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Meu irmão, somos pessoas boas. Mas o policial civil, o policial militar, todos os policiais penais, mas o policial civil e militar vão para o estado do Rio de Janeiro, que está na área operacional, já efetivamente você... Já passou por algo. Por muita coisa. Imagina. Na unidade de elite não tem como. Você passa o dia inteiro trabalhando em área conflagrada. Como é que é você acordar de manhã sabendo que você está indo para uma guerra? Porque é uma guerra, né? E como é que eu fazia? Aí eu vou acrescentar. Acordar de manhã, não. Você acorda 3 da manhã, pelo menos na minha época, 20 anos atrás, de tiro. Tá 5 horas da manhã. Tinha que estar 5 horas na base, vou dar um exemplo. Aí isso foi indo, né? Acabou. Eu parei na área operacional em 2017. Porque depois eu assumi todas as delegacias especializadas na época da intervenção. Até então era isso que eu estou te falando agora, durante 17 anos. Você acordar 3 da manhã. Na minha época da Core, lembra que eu falei que estava no Paraná? Sim. Eu acordava 3 da manhã, olhava para minha filha, de 6, 7 meses, 8 meses, dava um beijo nela e não sabia efetivamente se voltava. Não sabia. Não tinha. Como é que é essa sensação de você sair de casa? É uma sensação, primeiro... Você não pensa, eu acho, né? Você não sai pensando isso. Não, tu não sai pensando nisso. Você depois que entende. Depois que você está lá, tu fala... Meu Deus. Você não sabe o quanto é o envolvido, né? Nisso. Mas o que também me chamava muita atenção, que me tornou um ser humano... graças a Deus, eu sempre tive uma criação boa dos pais. Minha família, meus amigos. Então, minha criação foi boa e eu me considero um ser humano bom. Mas as experiências que eu tinha de sair de casa, a minha filha no berço, né? Tranquilo. E ir para a área conflagrada, nas comunidades do estado do Rio de Janeiro, trocar muito tiro. E não dar 5 minutos, olhar a outra realidade, que são as crianças que estão na comunidade. Sim. Totalmente diferente de onde minha filha estava. Essa contradição toda. Mas quando eu olhava, tudo era um contexto ali. Sim. Isso aí me fez crescer muito como ser humano. Eu posso falar isso. E quem tiver uma opinião diferente, talvez não tenha um outro olhar. Sim. Quando você chega numa comunidade, e eu costumo chamar muitas comunidades de favela, e tem comunidades que são comunidades. Sim. Infelizmente, tem comunidades que são largadas mesmo. Qual é a sua definição para uma comunidade e para uma favela? O que você caracteriza como uma favela e como uma comunidade? Eu só não vou dizer nomes, mas comunidade, em muitos lugares do Rio de Janeiro, apesar de ser humilde e tal, você tem asfalto, ordenamento urbano, mas tem tráfico, tem milícia. Sim. E tem alguns lugares que efetivamente o Estado finge que não existe. Que é a favela. Que é a favela, tem favela dentro da comunidade. Sim. Para ter uma ideia, existem comunidades que tem favela dentro da comunidade. Sim. Mas aí quando você se torna, eu já tenho hoje em dia eu não vou mais, mas já fui mais de 1000 vezes em operações, mais de 1000. Vocês estão entendendo, pessoal? Mais de 1000 vezes. Conflagrado, mais de 1000. Eu fui... Você é da igreja? Não sou da igreja. Você tem que ser, você sabe, né? Você tem que ser, você tem que ajoelhar pro pai. Não, mas eu tenho uma... Eu tenho uma conversa muito boa com Deus. Você tem religião hoje? Não tenho religião. Deus está te chamando, amigo. Nascido e criado em colégio católico. Primeira vez vai ser comigo, pode ser? Pode ser? Ao vivo aqui, então... Mas aí falando exatamente sobre essas operações em áreas conflagradas, eu saía de lá, ia para essa realidade, entendia o que estava acontecendo, depois voltava para a realidade e falava, cara, isso está errado aí, cara, tem alguma coisa errada aí. Só que eu não sabia. Eu lutava uma guerra. Aí a gente vai entrar agora em outro assunto. Sim. Não sei se tem tempo aí. Tem tempo que for necessário. Eu vivia uma guerra que efetivamente eu achava que essa era a única guerra que existia para o policial civil combater. Eu vivia essa guerra há 17 anos. E acreditava e acredito nessa guerra também. Numa parte dessa guerra. Que era a guerra que eu hoje chamo contra a consequência da violência do estado do Rio de Janeiro. Por que consequência? O que é a consequência? É o tráfico, a milícia, o roubo de carro. Dos últimos 3 anos que eu saí dessa guerra, assumi cargos importantes, diretor das especializadas na intervenção, e logo em seguida, secretário de Polícia Civil,
criador do Departamento Geral de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, descobrir quem é o responsável pela consequência da violência. Quem é o causador? É o corrupto, é o que desvia o dinheiro público. Com certeza. Então, esse cara aqui, eu chamo do causador da violência. Sim. E aqui no causa da violência, eles estão armados, óbvio. Tem que combater, óbvio. É uma guerra que não tem como, já está aqui. Já está ali. Mas beleza, faça o seguinte, combata só aqui. Você em algum momento já se sentiu saindo de uma operação e achando que aquela operação foi feita, foi correta, tudo bem, mas você acha que não tinha sentido? Não, olha só, existem. No passado, quando existia a Secretaria de Segurança, isso foi o maior legado que eu acho que eu já deixei, que alguém pode ter deixado na segurança pública, foi a extinção da Secretaria de Segurança Pública. E quem extinguiu isso, graças a Deus, eu participei, eu e o Coronel Figueiredo da Polícia Militar, nós fomos os primeiros secretários e fomos incumbidos com a missão de extinguir a Secretaria de Segurança, e você, Marcos Vinícius, cria a tua secretaria e você cria a tua secretaria. Quando a gente criou as duas secretarias, você deixa de ter essas operações que você acabou de falar, chamadas operações políticas. Então, na verdade, eu sou o governador X, tenho um secretário de segurança X, quero aparecer para a população. Pega a Polícia Civil, pega a Polícia Militar, junta tudo e bota numa comunidade. Bota as armas prendidas. Não, nem arma prendida não. Bota tudo e fala que nós estamos fazendo uma varredura, que nós somos bons. Quem conhece segurança pública fala, eu vou porque eu sou obrigado, mas isso aí é mentira. Vocês estão mentindo. Hoje não. Hoje a Secretaria de Polícia Civil é responsável pela sua secretaria. De Polícia Militar pela sua. Se você fizer uma operação mentirosa, você é o mentiroso. Se você fizer uma mentirosa, você é o mentiroso. Não tem ninguém. Você que mudou isso ou não? Na verdade, foi o governador, Wilson Witzel, quando veio, ele determinou. Então, assim que ele determina duas secretarias, cada um faz o seu trabalho. Sim. Mas vocês não se falam muito. Muito pelo contrário, é que as pessoas não têm noção. A Polícia Civil e a Polícia Militar são irmãs. Sim, trabalham juntos. Não, mas irmãs, que você tem, há problema pontual. São 40 mil homens, 10 mil homens. Se você não tiver um problema pontual, não é ser humano. São irmãs. Temos reuniões diárias, semanais, reuniões trimestrais, semestrais. Temos prêmios juntos. Agora, eles fazem o trabalho deles bem feito, nós fazemos o nosso trabalho bem feito. As operações, se por um motivo qualquer precisar unir o Estado, a gente une. E as inteligências se falam. Ponto, está resolvido o Estado do Rio de Janeiro. Como é que está resolvido? Nos últimos 3 anos, melhores índices de violência dos últimos 25. Esses 3 agora? Agora, sem Secretaria de Segurança. Está nos dados. Se alguém tiver alguma dúvida, entra agora no ISP e pumba, vê os índices de segurança. Saíram nos jornais agora. Você ficou quanto tempo como secretário? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. 1 ano e 7 meses. Você pediu a exoneração? Eu pedi exoneração por motivos pessoais. Sim, claro. e que um dia vai ser revelado. Sim. Porque eu acho importante um dia as pessoas entenderem por que foi pedir exoneração. O que eu quero dizer é que eu fiz o meu trabalho. Muito bem, diga-se de passagem. Quando me chamaram para ser secretário de Estado, eu fui secretário de Estado. Isso quer dizer o seguinte, quem não entende. Você tem um secretário de Estado que trabalha para a sociedade e não para um governo. E você tem um secretário de governo, que é um cargo. O secretário de governo trabalha para o governo. O secretário da Polícia Civil é um secretário de Estado. Então, se integrantes do governo. Efetivamente, você compõe o governo. Mas se integrantes do governo, ou de entidade, qualquer pessoa ligada ao governo, efetivamente, para praticarem corrupções, não sei o quê, você tem que ser secretário da sociedade. Tu tem que esquecer que está no governo e falar, vou te investigar. E assim foi feito. E assim foi feito pelo departamento que eu criei, que é o Departamento de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Foi a primeira atitude que eu fiz quando eu entrei lá, criei o departamento. Tudo isso está, graças a Deus, gravado na posse, que eu falei na minha posse que a gente ia fazer isso. Bacana. E fizemos. Quando efetivamente teve a pandemia, que a gente percebeu que em algum momento algumas pessoas se desviaram da finalidade pública na pandemia, que era cuidar dos pobres, e efetivamente estavam cuidando dos seus próprios interesses. A Polícia Civil, através do departamento e através das nossas determinações, a gente não se fez de rogada e investigamos todos, conforme a lei. Não tem super-herói. Não tem super-herói. A gente fez o que manda a lei. O que tem de diferente?
é que eu não fui secretário do governo, eu fui secretário do Estado. Do Estado. Então, se me chamou para trabalhar, efetivamente tinha que entender que ia trabalhar. E à época, efetivamente, todo o suporte me foi dado. As funções do secretário em si é a função de polícia mesmo, ou muda? Não, secretário de Estado, na verdade é o seguinte, tem governador e os secretários. O secretário da Polícia Civil, como é que era antigamente? É uma pirâmidezinha simples. Governador era antigamente. Vinha o secretário de Segurança, abre duas aqui, secretário da Polícia Militar e chefe da Polícia Militar, antigamente, e comandante hoje é da porta-voz, PM. né? Não, hoje você tira o secretário de Segurança e tem o governador e direto com os dois secretários. O que o secretário faz? Eu sou, na verdade, eu fui o chefe da minha instituição toda. Ou seja, na verdade, eu fui o grande gestor. Na empresa privada, hoje em dia, chama de... Como é que é? Como é que é? Céu. É isso aí. Então, a função do secretário, óbvio, primeiro, é fazer gestão de pessoas. A gestão mais difícil da vida é gestão de pessoas. Sim. Então, você tem que entender as pessoas, você tem que ver quais são as necessidades, pegar, fazer essa gestão, distribuir. Eram quantos homens? 9.500 homens. E como é que era você dormir sabendo que você tem 9.500 homens Mas sabe qual é a facilidade? para controlar? Mas sabe qual é a facilidade de ser um secretário, de um delegado experiente que teve? Porque simplesmente, praticamente, eu conheço todos eles. É verdade. Fui da rua. É verdade. Então, o policial, o tira, que entender que vai chegar e vai falar, meu irmão, esse delegado tá falando verdade aí. Eu sou da rua, não adianta. Eu nunca fui terno e gravata. A minha roupa é operacional. O delegado usa terno e gravata? Usa, de vez em quando eu uso. Sim. Mas a minha origem, pista. É o vibrador. Não muita coisa, muita coisa. Muita coisa. Eu sempre fui. No Complexo do Alemão, todas essas entradas antigamente da UPP, a Polícia Civil tinha os coordenadores. E eu coordenei todas as operações. No Alemão, fui um dos primeiros a entrar no Alemão. Caramba. A primeira entrevista de uma autoridade no dia do Alemão foi 8h50 da manhã, eu já descendo, parece que tinha um preso, e todas as imprensa estavam ali embaixo e me entrevistaram. Primeira entrevista quem deu fui eu. Para a Globo News, para todo mundo. E me perguntaram, lembro como se fosse hoje. E como é que está no Alemão? 2010. Não sei se tu vai lembrar dessa operação que parou o Rio de Janeiro. Sim. E eu perguntaram assim, doutor Marco, como é que está lá em cima da operação? A gente não viu tiro. E era um cenário realmente assim de filme. Era tudo muito vazio. Um silêncio, a gente não sabia se vinha tiro de lá, não sabia como é que estava isso, que era um cenário assim, tu olhava e foi o cenário que eu falei, está preocupantemente tranquilo. Essa frase, se tivesse hoje a internet, seria que todo mundo falou, meu irmão, o cenário é de preocupação porque está muito tranquilo. E era assim que eu imaginava lá quando eu cheguei. Então, assim, essa minha parte operacional me fez aprender muito. Como é fazer gestão de 10 mil homens? É entender o que cada um quer. Cansei de tirar plantão em delegacia comendo pizza à noite com os policiais. Tem muito delegado que não sabe nem o que eu estou falando. Tem muito tiro, não sabe nem o que eu estou falando. Como assim? É verdade. Só quem trabalhou em plantão sabe que é tirar um plantão de 24 horas na delegacia. Só aquele time que está ali é muito mais que teu time, é tua família. É verdade. Por essa experiência, quando eu cheguei na gestão, eu falei, eu já sei o que fazer. E outra coisa, como eu conhecia cada um, a melhor coisa de um time é você saber montar o time. É, lógico. Então eu conheci os... Mas deixa eu só te interromper um pouquinho para a gente pegar isso aí. Quando você soube que você iria assumir 9.000 homens, de cara você falou, eu consigo? Ou veio alguma dúvida? Não, assim, na hora, porque primeiro, eu já tinha um histórico de delegado titular de várias delegacias. Claro. Fui delegado titular da DECOD, combate ao tráfico, da roubos e furto de automóvel, roubos e furto de carga. Fui titular de várias. Quando eu assumi as especializadas na intervenção, já foi um cargo importantíssimo. Sim. Então, é natural. natural. É um cargo, né? É natural um diretor-geral de polícia especializada alçar o maior cargo da sua polícia, que é antes o cargo de chefia da secretaria. Quando eu fui chamado, foi assim, teve eleição, o governador ganhou. Eu recebi uma ligação no dia seguinte. Você é o secretário. Eu tive 2 meses para armar meu time, novembro e dezembro. Eu tive que pedir para sair da intervenção para armar meu time. Eu tenho que te fazer essa pergunta, tá? Existiu alguma influência de amizade
com o governador ou não? Ou você acha que foi por sua competência? Obviamente por sua competência, mas existiu também alguma coisa? Quando você foi chamar alguém e falou, porque eles são amigos. Não. Então vou começar... Sim. Em 2017, eu era titular da 20DP. Sim. O ex-governador ele foi na delegacia, como juiz federal ainda, e quis conhecer a delegacia. Ele quis conhecer a delegacia e falou, olha, eu sou morador do Grajaú e eu sou da Comissão de Segurança e quero conhecer a delegacia. E juiz federal, mostrei a delegacia. Aí no final ele apertou minha mão, parabéns pela tua gestão, delegado Marcos Vinícius, a gente vai mantendo contato, porque eu vou ser governador do estado. Em fevereiro de 2017. A eleição era em 2018, imagina isso. Ele é juiz federal. Eu, na hora ali, sem estar ligado em política, trabalhando, eu apertei a mão, excelência. Olha, fico muito feliz que o senhor gostou da delegacia. Né? E dali foi. 2, 3 eventos nos encontramos. Ele começou a ver o meu trabalho na televisão, na intervenção, me passava uma mensagem. Parabéns, o senhor é um líder. Porque eu era praticamente um dos líderes da Polícia Civil. Sim, claro. Praticamente o senhor é um líder, não sei o quê. Vamos conversar sobre a extinção da Secretaria de Segurança. Aí encontrávamos. É um cargo de extrema confiança, né? A pessoa te colocar, ele está 100% confiando em você. E eu deixei bem claro, e ele sabia disso, justamente isso. Que eu falava, eu vou assumir, você ser secretário de Estado. Ele falava, você vai ser o secretário de Estado. Engraçado, eu te vejo, com certeza, se você se candidatar a qualquer coisa, você tem meu voto, tá? Muito obrigado. Todos vocês também não errem de não votar nesse homem. Né? E eu te vejo um deputado federal agora. Eu sinto isso. Meu irmão, amém. Vamos lá. Eu sinto isso. O que aconteceu na minha vida? Só para você entender. Eu tenho 51 anos de idade. E eu... Nossa, é muito novo para tudo que viveu, né? Caramba. E pelos anos de fora, pelos anos de 20 anos de polícia, eu já poderia me aposentar em 2 meses. Sim. Só que eu sou uma pessoa muito ativa, eu gosto muito de treinar, eu não bebo, eu não saio à noite. Mas você não faz nada? Faço, durante o dia e à tarde. Eu amo viver durante o dia. Eu brinco com a Aline. A Aline tá ali. A minha boate é de manhã, de tarde, até mais 7, 8 horas. 9 horas eu vou dormir. Então... Eu ia chamar ele para jantar hoje. Não. A gente pode jantar hoje, eu vou dormir depois. Não tem problema, então beleza. Então, isso. Então, minha vida, 51 anos. Eu, em breve, estou me aposentando, posso me aposentar. Eu não consigo, primeiro, me imaginar aposentado. Segundo, eu acho muito injusto. Primeiro, comigo. Segundo, com a própria sociedade. Eu pegar todo esse meu legado aí e deixar em casa no pijama. Me acho. Então, por óbvio, uma consequência natural, isso aí vai ser natural, vai ser entrada na política para você fazer uma boa política. Sim. Mas como é que você vai saber fazer isso? Quer mais dúvida? Porque basicamente, assim, a vida inteira eu trabalhei para isso. Basicamente, eu trabalhei para isso. Se você comandou a Polícia Civil, sim. Você como deputado, você vai mudar a história, né? E conhecendo cada lugar, né? Imagina isso. Porque, mas tudo, senhor. Porque a minha vida foi no Rio de Janeiro. A minha vida foi trabalhando no Rio de Janeiro, nos bairros. Eu fui muito tempo de delegacia especializada. Delegacia especializada não tem um local específico. Exato. É em todo o Rio de Janeiro. Sim. Então eu andei todo o Rio de Janeiro. Assim, eu consigo entender. Você só não foi para a corregedoria, né? Nunca trabalhou na corregedoria. Nunca trabalhei na corregedoria. Eu até brincava quando mais novo, mas eu não trabalhava, mas eu ia lá sempre. Sim. Porque trabalhando na Core. Volta e meia, meus amigos delegados corregedores me chamavam, mas sempre muito bem tratado. E isso é comum. Assim, é questão de vocação. A área correcional é muito importante. Sim. Uma coisa que eu vou falar aqui, tu não vai acreditar. Vai acreditar porque eu vou falar. Quando eu assumi a Secretaria de Polícia Civil, eu extingui a Secretaria de Segurança. Na Secretaria de Segurança, tinha uma corregedoria chamada Corregedoria Geral Unificada. Inconstitucional. Durou 25 anos. Eu simplesmente extingui a Secretaria e criei a Corregedoria Geral da Polícia Civil. Está lá a placa no meu nome. A Corregedoria da Polícia Civil, do jeito que ela é, junto com as nossas turmas que fazem os processos, chamados nas turmas de PAD, que é o processo administrativo, isso não ficava na Polícia Civil. Só para vocês entenderem. Quando, na verdade, o policial praticava uma infração e que supostamente ele ia tomar de 50 para cima, por incrível que pareça,
50 anos dias para cima. Na verdade, por incrível que pareça, essa sindicância, esse processo ia para uma corregedoria fora da Polícia Civil. É anômala, isso aí é inconstitucional. O que a gente fez quando a gente extinguiu a Secretaria de Segurança? A gente acabou com essa aqui e criamos uma corregedoria geral da Polícia Civil. Então, nossa corregedoria hoje faz o trabalho da corregedoria que fazia antigamente e pegou essa parte e juntou. Hoje, nós somos os responsáveis por investigar e, eventualmente, se tiver alguém errado, punir. Na minha visão é o correto, né? Porque nós entendemos do nosso trabalho. Nós não queremos maus policiais, mas também não queremos fazer covardia com bons policiais. Exatamente. Porque eu vou te falar, eu conheço muito bons policiais que pela sua atividade, pela sua forma de ser, sofrem covardias. Sim. E aqui, efetivamente, você entendendo o seu trabalho, você não vai... E assim é na Polícia Militar, hein? Porque a Corregedoria Geral Unificada também tinha uma parte na Polícia Militar. Então, alguns policiais militares não eram efetivamente, vamos dizer assim, julgados, que não é o termo correto, né? Na Polícia Militar. Então, ficava um órgão aqui fora, simplesmente pegando as demandas aqui e falando, eu sou unificado Porque, na verdade, o grande objetivo disso tudo era desestabilizar as polícias. Polícia Civil e Polícia Militar. É uma analogia rápida. Ter a Secretaria de Segurança é como se você tivesse duas secretarias, Secretaria de Segurança e o governo. É como se você tivesse 2 filhos, um pai, e em vez de os filhos falarem pro pai, eles ligam pro tio. Exato. Tio, exato. tem como tu falar pro meu pai? O que é pior? O tio mora em outro estado. Nem vi a pessoa. Para ter a sobrevivência, pro tio poder subsistir, né? O que ele fala? Ele fala o que ele quiser pro pai dele. Inclusive pro pai dos meninos, numa analogia. Sim. Por exemplo, que eles estão brigando. Então era sempre assim. A Secretaria de Segurança falava, olha, eu tenho que existir, porque senão as 2 polícias vão brigar. Por isso que eu tenho que existir. Tudo bem, não existe há 3 anos. Quem brigou? Quem é que... Fala quem brigou. Qual o problema que a gente teve? Extremamente unido. Porque, na verdade, muitas vezes, quem causava a briga eram eles. Era quem se beneficiava. Exato. Acabou isso no Rio de Janeiro. O único estado dos 27 que não existe Secretaria de Segurança. E agora eu vou melhorar. Há 25 anos atrás, o primeiro estado a criar fomos nós. Caramba. Nós criamos, depois de 25 anos, extinguimos. Não, você não pode ser aposentado. Eu não vou deixar você Não, mas pra tu ver, só aqui eu já tô querendo entrar na viatura e sair, mas... Porque é nosso, cara. É do nosso coração. É isso. E quando você, Marcos, estava na polícia e você vivenciou muitas coisas, obviamente que coisas até que você não deve nem lembrar mais, né? Sim, nossa, tanta muitas coisa, e muitas coisas. Algum momento você já se arrependeu, não de ser polícia, mas de ter confiado em algum policial? Olha, alguma coisa assim? Na verdade é o seguinte, desde 51 anos de idade, muitas vezes eu me arrependo, inclusive, de ter conhecido algumas pessoas, não deixa de ser policiais. Eu aprendi a conviver muito com o ser humano. Sim. O ser humano é difícil, todos nós temos que saber isso. O ser humano é difícil. Eu já tive alguns desprazeres na vida. Eu não tenho dúvida que na polícia também. Sim. Entendeu? Mas a polícia é diferente? A atividade é diferente. Sim. Mas eu tive desprazeres na Nestlé, no São José e tal. Sim. Mas aqui a atividade é um pouco mais complexa. Sobre a pergunta direcionada à polícia, eu me refiro assim. Você é um policial, está fazendo uma investigação e vaza uma informação de um policial seu. Entendeu? Sim. A gente não pode tapar o sol com a peneira. O que eu posso dizer é que isso aí eu falo e mostro com números. 99,99% dos policiais efetivamente vivem do próprio salário, são pessoas boas, maravilhosas, têm família. Policiais civis. Civis, militares. Não tenho dúvida. E assim a gente prova com números. Sim. Números. Só pegar o contingente e ver quantas pessoas foram expulsas. Sim. Quantas pessoas foram efetivamente... É ínfimo. Porque, agora, qual é o problema dessas pessoas, dessas laranjas podres na polícia, que reverberam? Porque lida com a própria vida, com a tua vida, com a tua vida, com a tua vida. Então, na verdade, se 10 pessoas numa empresa privada forem honestas e uma pessoa for sem vergonha, pega essa pessoa e manda embora e acabou. Sim. Na Polícia Civil, na Polícia Militar, Polícia PR, no Judiciário, você pega como exemplo, bota na televisão e todo mundo vai achar que é a mesma coisa. Então, se tem, óbvio que tem. Sim. Está vendo que tem. Claro. O que eu acho que tem que fazer e a gente faz quando acontece isso? Corregedoria. O órgão
Não tem fazer espetáculo. E você acha que na corregedoria também tem corrupto? Não, olha só, corrupto, assim, especificamente a palavra corrupto, eu entendo que existe na essência do ser humano, Sim, tá? sim. Então, se existe na essência do ser humano, todos nós podemos estar sujeitos a estar num lugar com corruptos. Mas, pela minha experiência, eu só consigo falar o que está nos autos. Então, enquanto não tiver um procedimento falando que ali existe corrupto, por exemplo, eu não consigo afirmar isso, porque eu só consigo falar com os autos. Então, se chega na corregedoria, existem 3 procedimentos, uma investigação da delegacia tal que exige, então ali meu irmão está com um problema. Porque existe em todos os lugares. Está na essência do ser humano a corrupção. Está na essência do ser humano. Em alguns órgãos, isso como é que fala, somatiza, triplica, isso dá um problema muito sério, porque mexe com as outras vidas. Órgãos que você precisa, documentos aí, tem documentos que é de graça, você precisa efetivamente, né? Tem pessoas que atravessam um caminho, está no ser humano. Está no ser humano, está no mercado, onde uma mercadoria para entrar na frente, você paga uma pessoa antes, está no ser humano. O que você tem que ter? Isso eu fiz questão. Órgãos correcionais de valor. O meu corregedor, que eu chamei, chama-se Dr. Glaudston, que é um delegado fantástico. Ativo até hoje. Tá até hoje. Hoje ele é subcorregedor, salvo engano. Maravilha. E ele foi o primeiro corregedor geral da Polícia Civil. Porque se a gente criou a corregedoria, eu tive que chamar um corregedor que foi o primeiro corregedor geral da Polícia Civil. Convite seu. Convite meu. Fantástico. Ele montou uma equipe fantástica. Quem nesse caminho aí se desviou, teve um problema sério. Se não se desviou, não teve problema nenhum. Mas uma coisa que eu faço sempre questão de fazer. O trabalho ele tem que ser honesto. Não vamos simplesmente falar que a gente vai prender só por prender. Se não fizer, você tem que ser honesto com todo mundo. Todo mundo. Tem que ser honesto na hora de trabalhar. Como é que vai ser honesto? Investiga direito. Sem, na verdade, fazer espetáculo, sem querer. Investiga. Se chegou à conclusão, aí não tem jeito. Para isso tem que ter uma corregedoria forte. Hoje a nossa corregedoria é muito forte. Corregedoria boa.